Oi, oi, tudo bem com vocês? Espero sempre que sim. Vamos falar um pouquinho sobre padrões que a sua vida afetiva cria e repete, repete, repete. Você não entende muito bem? Vamos lá. No geral, tá? Você vai entender que você tem critérios para se relacionar afetivamente com outras pessoas. E aí, tipo assim, as minhas namoradas, elas sempre foram morenas e baixinhas. Os meus namorados, eles sempre foram altos, negros, fortes, musculosos. Enfim, esse padrão físico, né, acaba sendo muito fácil de você prestar atenção nele. E às vezes você vai falar assim: não, eu não tenho um padrão, né? Eu namorei um cara loiro que era alto, namorei um cara moreno que era mediano, um negro baixinho, mas alguma coisa em comum essas pessoas têm, né? E infelizmente nenhum desses relacionamentos deram certo. Como que a gente vai falar sobre isso? A gente vai falar sobre a cabala que é feita com a sua data de nascimento. Deixa eu contar um segredo para vocês. Depois de quebrar a cara ao longo da vida e de entrar para a religião e conhecer a espiritualidade e aprender a fazer cabala, a minha vida ficou muito mais fácil, tá? E hoje eu facilito muito a vida das pessoas próximas a mim, minhas irmãs, minhas filhas, meu filho, sabe? E amigos próximos. Amanda, conheci um boy magia, ele é tudo, será que vai dar certo? Eu digo, tá, me dá a data de nascimento dele aqui. Deixa eu dar uma olhadinha para ver, pra gente ter uma ideia do que vai acontecer. E 99% das vezes é assertivo, tá? Para trazer esse exemplo para vocês e não ficar uma coisa completamente vaga, a gente vai invadir a vida espiritual de três pessoas. Uma extremamente famosa é aquela do na, 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 todo mundo conhece, e os seus últimos três relacionamentos. Acreditem ou não, eles têm um padrão. E aí, você, né, muitas das vezes a gente fica assim, pô, cara, uma mulher nova, bonita, podre de rica, como assim ela fica caindo nesses contos do vigário, né? O que que tem, o que que atrai é, a Virgínia a esse tipo de relacionamento, a esse tipo de ciclo que se repete na vida dela? E aí a primeira coisa que eu fiz foi acabar com a data de nascimento da Virgínia, que tá aqui. Vou deixar aqui para vocês, mas obviamente eu tenho ela anotada aqui para poder conversar um pouquinho com vocês sobre isso. Primeiro ponto, tá? Óbvio que a gente não vai falar da cabala da Virgínia toda. Tem mais de um ponto aqui muito interessante. Mas o do central da cabala da Virgínia é o 8, né? O nosso famoso Edionilê ou Ediobê, que traz algumas questões aí. E dentro da espiritualidade, ela tem dois ofuns também. Então, assim, vamos simplificar. Ela tem potencial para ser uma Big Mãe de Santo, entendeu? Uma Big Sacerdotisa. Acho que ela não é da religião e isso atrapalha um pouco a vida dela, tá? Mas vamos seguir para os relacionamentos e a gente entender um pouquinho sobre isso. Eu fiz a cabala do Rezende, né, que ele antecede o Zé Felipe. Fiz a do Zé Felipe também e fiz agora do nosso jogador belíssimo, né? Uma pessoa incrível. Você olha para ele, primeira coisa que você olha, pensa, quando você olha para esse jogador, você fala, delícia, quero. Mentira. Brincadeiras à parte, porque o assunto é sério. Eu vou deixar aqui agora a cabala do Vini e a do Rezende. E vocês vão perceber que existe um padrão idêntico nessas duas cabalas aqui, tá? Vai existir um padrão onde os dois agiram da mesma forma, mas a questão não é essa. A questão é o que que faz a Virgínia se atrair por esse tipo de padrão. E aí eu vou dizer para vocês assim com muita tranquilidade, tá? É o desafio. E provavelmente ela não sabe disso, mas pessoas que vivem, né, que têm esse Odu como um Odu regente na sua vida, tem essa influência com esse Odu de nascimento da sua vida, tendem a gostar de desafios. Tudo que vai gerar um desafio é muito mais tentador. É meio que o que motiva, entendeu? A vida, é o que dá o combustível. Só que isso acontece quando você não tem esse entendimento, isso vai acontecer de uma forma completamente involuntária. Pessoas regidas por esse Odu, elas tendem a coordenar situações, né? São líderes natos.
E aí, quando você vê esse impasse aqui de duas pessoas, né, com um desfecho muito parecido, regidas por Ogum Dameji, você entende que são pessoas que não vão aceitar essa liderança, que não vão aceitar conselhos, não vão abaixar a cabeça, não vão se adaptar à vida do outro, tá? Não aceitam esse tipo. Então, tipo assim, pra eles, ou é do jeito deles ou não é. Há pouco tempo atrás eu fiz um vídeo, deve ter uns 3, 4 vídeos aqui pra cima, falando justamente desse Odum número 3, que traz toda essa intransigência, toda essa arrogância, toda essa prepotência, até um pouco de tirania, além do narcisismo, enfim, são pessoas que estão ali para fazer com que as outras cedam às suas vontades. Quando isso não acontece, e por serem pessoas que sim, são estrategistas, elas vão atingir o seu ponto de maior fragilidade. Porque as pessoas regidas por Edionilê também têm um ego ali, um negócio bem, bem elevado, tá? Então elas vão exatamente na ferida para fazer com que ou você vai abaixar completamente a guarda e vai se submeter à vontade delas, mas como você é um líder nato, você não vai fazer isso e acaba dando um boom e acaba não funcionando. Mas, traduzindo em miúdos, o que atrai a Virgínia, vamos aguardar os próximos relacionamentos aí só pra gente concluir, né, ter certeza do que eu tô falando pra vocês. O que atrai a Virgínia é o desafio de dobrar o outro, entendeu? Só que isso, infelizmente, às vezes não funciona, e aí tem todo um outro contexto, obviamente, existe criação, existe uma carência afetiva, né, tem vários quesitos aí, mas o desafio pode ter certeza que é uma das coisas que mais move pessoas regidas por Edionilê. E aí, vamos falar um pouquinho sobre o Zé Felipe, né? A cabala dele é linda, inclusive. Também fala de uma pessoa de liderança, mas com certeza haveria um equilíbrio ali. Tanto haveria que houve um relacionamento longo, né? Houve um relacionamento, houve uma construção de uma família. Porém, causou um certo tédio na nossa protagonista aqui dessa tese, de todo esse bate-papo sobre cabala, relacionamento, e a gente ter uma ideia do que vai dar certo e do que não vai dar. Provavelmente, no futuro, quando a nossa protagonista aqui for um pouco mais velha, tiver um pouco mais de maturidade, sabe? Tiver um pouco cansada desses embates da vida, desses embates que pessoas de Edionilê buscam o tempo todo, são atraídas o tempo todo para esses embates, para esses combates, para essas, sabe, lutas diárias. Quando ela estiver um pouco mais madura, um pouco mais cansada mesmo disso, ela vai encontrar uma estabilidade com uma pessoa, provavelmente aqui como o Zé Felipe de Ofum. E olha, eu vou te dizer uma coisa, tá? De repente ela até volta pra ele. E eu faço votos, inclusive. Tudo bem que o nosso querido aqui, ele tem algumas questões, né? E aí a cabala dele vai falar, sim, sobre algumas questões que eu não vou entrar aqui, porque são um pouco pesadas, mas voltadas ali a uma questão de vício e tal, umas coisas bem desagradáveis. O que, inclusive, é uma interdição para nossa protagonista, tá? Pessoas regidas por esse Odum vão ter essa interdição tanto com a questão de bebida alcoólica como com jogos. E aí a gente vê o quanto a vida espiritual dessa querida tá desequilibrada e desorganizada. Gente, o conhecimento sobre a udologia da sua vida, sobre caminhos que você deve seguir, coisas que você pode fazer ou não, vai fazer uma diferença absurda na sua vida. E o quanto antes você fizer essa descoberta, melhor é. Amanda, como é que eu faço para saber desse relacionamento que eu tô, não sei o quê? Vou deixar meu telefone aqui, mas meu telefone tá na bio também. Entre em contato que a gente faz essa leitura, bate um papo sobre coisas que você deve fazer esforço para manter e relacionamentos que só vão gastar ali, sugar a sua energia vital. Quando você entende o que energeticamente te atrai e o que energeticamente você precisa, isso também vai fazer com que você consiga encaixes de relacionamentos muito mais saudáveis, duradouros, estáveis e daí para frente.